Pessoal, bom dia. Temos aí 5 minutos de tolerância para todo mundo chegar com calma. Agora nós vamos oficialmente começar a nossa live. Vou startar aqui também o meu vídeo, tá? Para que vocês possam acompanhar aí o meu discurso. Eu estou aqui agora com áudio e vídeo abertos. E nós vamos oficialmente começar a nossa live. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Quero já agradecer a presença de todo mundo, agradecer aí o prestígio de vocês que estão tirando um tempo aí para participar da nossa live. É um assunto que a gente viu que é bastante relevante, principalmente para esse segmento de facilities, e espero que a gente consiga aí superar a expectativa de vocês em cima desse assunto. Bom, o assunto da live, a live VPL, que é a Gestão de Vigilância, Portaria e Limpeza, Facilities, Pricing e Resultados por Posto de Trabalho. Então, dentro deste assunto, Pricing e Resultados por Posto de Trabalho, eu vou falar um pouquinho para vocês do segmento, vou dar aí um contexto para a gente poder chegar aqui onde a gente quer com a nossa live. E antes de iniciar com o nosso assunto propriamente dito, quero falar para vocês, esclarecer algumas coisinhas em relação aqui à ferramenta que a gente está utilizando e a dinâmica da nossa live. Aqui dentro dessa ferramenta, se vocês posicionarem o mouse na parte inferior, provavelmente, da tela de vocês, algumas pessoas podem enxergar isso na parte superior, vai ter um botão chamado QIA. Então, para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ao longo da apresentação, pode fazer uma pergunta por lá e ao final da apresentação eu vou ler todas as perguntas e vou responder tudo para vocês por aqui, tá? O chat também está disponível, mas o chat a gente pede que vocês nos acionem caso vocês tenham algum problema técnico. Então, às vezes, algum problema com o som, né, não está visualizando direito a tela, pode colocar a informação lá que a gente tem um time todo aqui por trás da live aqui para a gente poder assessorar todo mundo. A câmera e o microfone de todos estão fechados, né, para a gente poder trabalhar aqui e ter uma boa fluidez na comunicação. E essa live vai levar em torno de 40 minutos, conforme divulgado aí nos convites que nós fizemos, tanto por WhatsApp quanto e-mail e nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, pricing e resultados por posto de trabalho, o famoso orçado e realizado é o tema aqui da nossa live. E quais são os objetivos dessa live? Bom, a gente vai abordar o segmento de facility e suas dores. Muito importante colocar que nós temos aqui não apenas clientes nossos que já utilizam e já conhecem o VPL, a solução VPL, e nós temos também participantes que não são nossos clientes, que viram aí as nossas comunicações e acessaram e se inscreveram e estão aqui conosco, isso é muito legal. Temos também outros clientes que não são do segmento, mas entendo que isso pode ser relevante para essa pessoa de alguma forma, né? É lógico que eu vou acabar falando muito mais da parte de facilities, mas de repente a pessoa tem algum envolvimento com esse tipo de serviço, com esse tipo de segmento e pode também ser interessante para ela. Então, temos aqui esses dois públicos, tanto clientes quanto não clientes, e o objetivo aqui é, sim, abordar o segmento de facilities e falar das suas dores. E falando dessas dores, falando das necessidades dessas empresas, a gente vai chegar na necessidade de precificação, que é uma necessidade grande do segmento e a gente sabe que é realmente uma dor de mercado. Sendo uma dor de mercado, a gente vai falar das soluções e de como a gente enxerga que as empresas trabalham isso hoje. Vamos apresentar, sim, a solução VPL para contextualizar. É importante que todo mundo saiba como que isso se insere dentro da solução e mostrar os benefícios disso. Com esses objetivos, aqui a gente vai ter, não consigo nem dizer que vai ser um benchmarking, mas sim, a gente vai trazer bastante experiência aqui da Lobitech, que já trabalha com esse sistema há mais de 10 anos. Então, a gente vai conseguir trazer para vocês também algumas experiências do que a gente tem trabalhado no mercado.
tanto na parte de projetos, quanto também no suporte e na evolução do produto. Então, com tudo que a Lobtech já vivenciou, já trabalhou com os seus clientes, com o mercado em cima dessa solução, a gente vai poder passar isso para vocês, eu vou poder passar isso para vocês, e espero que vocês consigam aí também pegar vários insights, várias boas ideias para que vocês possam trabalhar e que isso possa somar aí dentro do dia a dia de vocês. Bom, e falando dos objetivos, eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Matheus. Eu já estou na minha segunda passagem dentro da Lobtech, somos mais de 5 anos aí dentro da Lobtech, e tenho, sim, um desenvolvimento dentro desse segmento de facilities. A primeira empresa formal que eu trabalhei, meu primeiro estágio foi numa empresa do segmento de serviços, atuava com vigilância, atuava com serviços gerais, limpeza, jardinagem, tinha até monitoramento de veículos, e desde então eu nunca saí desse segmento, eu sempre estive envolvido com esse segmento. Já fui consultor, já fui gerente de projeto do sistema VPL também. Hoje atuo na área de relacionamento e sim, busco relacionamento, trabalho sim junto com a nossa base de clientes também da solução VPL. Então, esse é um breve resumo aí para vocês entenderem por que eu cheguei aqui e como que eu vou fazer essa apresentação para vocês. Bom, e quem que é o nosso público-alvo? Geralmente, quem vai se interessar muito pelo assunto são as pessoas que estão mais ligadas à área comercial, contratos e alta administração, como gerentes, diretores. Temos também aqui profissionais de controladoria. No entanto, a gente abre também como público-alvo, um público que pode ser interessado nessa solução, profissionais de outras áreas que estejam envolvidos ou interessados na visualização dos resultados financeiros, tanto de contrato ou por posto de trabalho. E por que nós colocamos esses profissionais também aqui como público-alvo dessa live? Bom, para quem já é do segmento, sabe que a execução do trabalho, você trabalhar ali numa mesa operacional, você ser um supervisor, um diretor da parte, dessa parte operacional da empresa, é muito, tudo o que você faz, tudo que você executa, a forma que você trabalha com os seus clientes, os seus tomadores de serviço e os seus contratos, impactam diretamente no resultado da empresa. Muitas vezes essas pessoas não têm acesso ao resultado final da empresa, mas sabem que o resultado é comprometido por aquilo que eles fazem no dia a dia. Por isso que nós colocamos também para que essas pessoas entendam e comecem a vivenciar, entender e saber como que cada trabalho, cada decisão feita ali na mesa acaba impactando diretamente no resultado. E não apenas na mesa. A gente pode colocar aqui também, por exemplo, o pessoal de suprimentos, né? Quando você mexe no estoque, quando você negocia com um fornecedor seu, cada valor que é negociado em cima dos materiais que você precisa, materiais, insumos, uniformes, que você precisa para você poder alimentar o seu time operacional para que eles executem o trabalho deles, isso também acaba influenciando no resultado. Então, muito importante, a gente abre aqui para todas as outras áreas, pensando nesse ponto, que as pessoas comecem a se envolvam e saibam que isso também vai impactar no resultado da empresa como um todo. Bom, e dando início efetivamente aqui ao nosso conteúdo, faz sentido, tá? Vocês já vivenciam isso, é lógico, as empresas aí já trabalham com isso há bastante tempo, eu vejo aqui os participantes, as pessoas que estão aqui assistindo essa live, e eu sei que são pessoas já experientes, que já conhecem o segmento, mas faz sentido aqui dar um pano de fundo, dar uma estrutura para a pessoa entender onde que a gente quer chegar e por que eu vou falar do pricing e como eu vou falar do pricing. Então, essa é uma definição do segmento. A gente tem, inclusive, uma ISO do segmento, tá? Essa ISO define o que ela estabelece? Que facilities, né, é uma função organizacional que integra pessoas, espaços e processos dentro de um ambiente construído com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e, aqui muito importante, e a produtividade do negócio principal. Então,
nada mais é que uma terceirização de serviços. E quando a gente fala VPL, a gente sim acaba remetendo à vigilância, portaria e limpeza, pelo próprio nome, mas aqui a gente fala de serviços gerais. Por exemplo, muito comum a gente ter jardinagem aqui também, né? A limpeza pode se dividir em limpeza de vidros, a limpeza pós-obra, por exemplo, uma limpeza mais especializada. Então, essa definição do segmento é muito importante para mostrar para vocês o que a gente quer atender com o price. Então, são as empresas que prestam esse serviço de terceirização. Isso é muito importante e a gente sabe das dores que eu vou chegar daqui a pouquinho e explicar por que esse segmento tem tanta necessidade e a parte de pricing é sim um ponto bastante delicado dentro da organização. Em termos de estrutura do segmento, além das já tradicionais áreas que uma empresa tem, como comercial, marketing, financeiro, contabilidade, isso é uma estrutura comum a essas empresas de facility também, mas a gente tem um braço diferente, geralmente, que a gente consegue enxergar, que é uma diretoria operacional. E esse operacional, ele pode ter algumas áreas, como o próprio operacional, o planejamento, uma área de eletrônica, por exemplo. Dentro desta área operacional, a gente tem uma mesa, a gente tem a supervisão. Esta mesa operacional, muita gente gosta de chamar de o coração dessas empresas, que muita coisa acontece aqui dentro, a execução acontece aqui dentro, mas é lógico que a gente não toma apenas a mesa como uma área fundamental dentro das empresas de facility. A área comercial também tem um pilar muito importante, né? A gente acaba dividindo em dois pilares muito grandes. A gente encara dessa forma dentro da Lubitec, dentro do sistema. A gente fala num pilar de gestão comercial de contratos e num pilar de gestão operacional. Então, para quem nunca viu essa estrutura, é muito comum dentro das empresas de facilities a gente ter uma diretoria operacional ou uma área operacional, que vai aqui se desmembrar nessas outras áreas e vai executar efetivamente os contratos. Ela é muito necessária e é muito comum enxergarmos dentro dessas empresas. Algumas empresas podem não ter uma área operacional. Acontece, elas trabalham, por exemplo, dentro do RH. O próprio RH vai definindo as escalas de trabalho e vai alocando os funcionários para trabalhar em determinados postos. Também funciona, mas o que a gente mais vê no mercado, trazendo aqui o que a gente tem de experiência como Lubitec atuando com esse sistema há mais de 10 anos, é que uma área operacional esteja estruturada para você conseguir realmente atender bem os seus contratos. Bom, então eu falei um pouquinho de facilities, falei da estrutura desse segmento, e agora a gente fala um pouquinho das dores e desafios, para a gente poder aqui desenhar antes a nossa solução, tá? Então, algumas dores e desafios do segmento. Controle do que acontece no físico, nos postos de trabalho. Sim, é um desafio. Então, você tem vários postos, esses postos estão dentro dos seus contratos de trabalho, e os contratos que você vende com N postos vão ter N funcionários trabalhando neles. E você começa a ter, por exemplo, se você tem uma empresa que presta serviço de limpeza, você vai ter um auxiliar de limpeza, um líder de limpeza, vai ter aqueles, você vai segmentar o time de limpeza em pessoas que vão trabalhar com insalubridade, aqueles que podem ter também periculosidade, alguma limpeza específica, que precisa de treinamento específico. Então, controlar exatamente o que acontece nesse físico, lembrando que são pessoas que você precisa ter nos postos para executar aquele trabalho, é um desafio no dia a dia. E o pessoal que está aqui na empresa, na base, enxergar o que está acontecendo lá é bastante complicado, é bem difícil e é um desafio a ser superado no dia a dia. E a gente sabe também que essas empresas lançam mão, todas as empresas de facilities acabam lançando mão de muitos trabalhos manuais e controles paralelos, para que eles possam aí fazer a gestão, cada um da sua área, conforme necessidade. A supervisão, esse time de profissionais que está sempre aí visitando o cliente e fazendo esse intermédio aí entre o funcionário que está na ponta e a empresa, que é a base, também tem muitos desafios, né? É um time aí bastante demandado dentro da empresa, então não deixa de ser um desafio. A rentabilidade dos seus contratos,
Hoje nós temos muitas empresas no segmento, a gente tem muitas empresas, principalmente aí com um pouco menos de funcionários, empresas até 500 funcionários, a gente tem bastante, a gente vê que a concorrência aumentou muito nos últimos anos. Pagar os benefícios também é bastante desafiador, fazer a gestão desse pagamento de benefícios. A gente sabe que isso pode variar não só por região, como por área, pode variar por sindicato, pode variar até pelo próprio cliente, que às vezes exige um pagamento diferenciado, ou às vezes tem um refeitório no posto. Então, tudo isso também é uma gestão bastante complexa de se fazer, bem como o controle de materiais e insumos, saber se o que você planejou está sendo entregue de forma correta para os seus postos, ou se está sendo, ou se foi subdimensionado, ou até se houve um dimensionamento maior do que o necessário. A gestão dos sistemas de TI, a gente conhece a concorrência, a gente sabe com quem a gente tem trabalhado no mercado, e a gente sabe que muitas empresas sim, têm vários sistemas de TI para conseguir fazer a gestão aí da empresa. E visto que você pode ter vários sistemas de TI, ter os resultados de forma integrada para que vocês tomem decisão também é bastante complexo. A integração entre sistemas diferentes é bem difícil, até porque a gente vai chegar num ponto onde o que você quer enxergar, que é o tema principal aqui da nossa live, é enxergar o que foi previsto e o que está sendo realizado na ponta. Aqui é muito importante para que você se mantenha competitivo e para que você ganhe mercado e para que você tenha lucro, que é o objetivo da empresa. Dentro desses resultados integrados, e falando em previsto versus realizado, a gente chega em pricing, a precificação e o previsto e realizado de contratos e postos. Então, fazer a precificação dos seus contratos, oferecer os seus serviços de uma forma madura, e depois ter o previsto realizado em cima disso, até o nível de contrato ou mesmo de posto operacional, é algo que, para quem tem vários sistemas de TI, quem não tem um sistema especialista, se torna um desafio no dia a dia. Agora, vale ponderar. Todo mundo precisa de um sistema desse já para a gente começar a trabalhar, então quer dizer que se eu não tenho um sistema, eu não consigo aqui administrando uma empresa, sendo que eu já trabalho há tantos anos? Sim, você vai conseguir. Mas o que eu vou mencionar daqui a pouquinho é que conforme você ganha escala, conforme você ganha tamanho, conforme você vai conseguindo mais contratos, esse desafio vai aumentando. Então, sim, a gente tem que dimensionar de acordo com a necessidade de cada um. Bom, falamos de facilities, falei... Então, a gente aqui desenhou o segmento, tá? Só para dar uma introdução para todo mundo. Falei agora das dores e dos desafios. E antes de entrar especificamente nessa rotina de pricing, eu vou falar do VPL. Muitos aqui já têm contato com o VPL. Veja aqui na nossa lista que temos vários clientes aqui já do VPL, muito legal. Temos pessoas que não tiveram contato com o VPL ainda ou tiveram pouco contato. Então, só para a gente poder introduzir, só para eu poder introduzir aqui. O pricing e essa rotina, dentro do módulo comercial, eu vou falar muito rápido sobre o VPL. Bom, então vamos lá. O que é o VPL? O que é a solução VPL? A solução VPL, como que a gente encara ela e como que a gente constrói ela dentro da Lobitech? Ela tem dois pilares, que eu adiantei para vocês, que é a gestão comercial e a gestão operacional. E dentro dessa gestão comercial, o que vai ser ali fundamental para eu poder trabalhar? O meu pricing, que eu vou falar daqui a pouco, eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe, que é fazer a precificação dos meus serviços e os meus contratos. Os meus contratos vão definir tudo que eu tenho que entregar dentro do sistema. Esse contrato nasce a partir de uma proposta, nasce a partir do pricing. Para quem já trabalha com VPL, sabe que tem várias formas da gente implantar isso em termos de projeto, mas é o contrato que vai definir tudo o que vai acontecer ali naquele contrato, naquele posto, para aquele cliente para qual eu estou vendendo o meu serviço. E o que traz nesse contrato? Esse contrato vai trazer os postos de trabalho, as escalas de trabalho, os cargos de quem vai trabalhar lá, os materiais que eu preciso entregar para executar aquele serviço.
Eu já posso ligar ali também os benefícios que estão previstos naquele contrato. É lógico que aqui a gente fala muito mais de VA e de BR, o Vale Alimentação, o Vale Refeição. O Vale Transporte geralmente varia de acordo com, é mais específico do funcionário, de acordo com onde que ele mora, para ele chegar até o posto de trabalho. Mas tudo vai sair do contrato, tudo vai estar ligado ao contrato. Porque uma vez que eu tenho tudo amarrado dentro do contrato, eu passo para o meu time de gestão operacional, eu passo para o meu operacional, e o operacional vai ser quem executa. O operacional vai distribuir os funcionários conforme conforme a disponibilidade, conforme esse pool, esse parque de funcionários que eu tenho lá disponíveis para trabalhar. Né? E a gente sabe que é muito dinâmico. Né? Tem aí os absenteísmos, tem turnover, o pessoal falta, tem que cobrir, tem férias, tem, às vezes, para quem trabalha com vigilante, tem que fazer a reciclagem, às vezes tem algum curso específico que a pessoa precisa atender para poder trabalhar naquele posto. Então, é bastante dinâmico o operacional e ele vai atender conforme as amarrações, conforme as definições que foram feitas no contrato. Então, por isso que eu tenho aqui dois pilares, a gestão comercial e a gestão operacional. E onde que isso vai culminar? A gente vai chegar até os resultados, porque tudo que eu executo no meu contrato, conforme previsto, tudo que eu executo ali dentro do operacional, vai virar um resultado. Então, se eu entrego material, se eu coloco um funcionário para trabalhar, pensem que eu estou sempre fazendo alimentando o sistema financeiramente e contabilmente. Toda a minha execução, tudo que eu faço no operacional, que é conforme previsto em contrato, vai ter um resultado final lá na minha contabilidade, lá no meu financeiro, e é isso que a empresa precisa enxergar. Se tudo que eu vendi, se tudo que eu previ, foi executado e está sendo entregue. E eu preciso encarar os desvios disso. O que muita gente acaba perguntando é, legal, mas e daí? Eu vou ter que o operacional precisa de uma flexibilidade para trabalhar. Eu vou ficar sempre amarrado, muito amarrado, totalmente amarrado, dependente do comercial? Não é bem assim que funciona. A gente tem as flexibilidades, a gente sabe das necessidades do operacional. A gente, muitas amarrações, a gente faz ali, define a forma de trabalho para que tenha menos desvios possíveis dentro de uma execução plausível do serviço, que o operacional consiga trabalhar. Então, essa é a ideia do VPL, tá? Essa é a solução de ponta a ponta do VPL. Aqui eu não estou, quando eu falo solução de VPL, eu não estou falando apenas do sistema VPL. Quero lembrar que a gente, essa solução, ela contempla uma integração já com a folha de pagamento sênior e também com o RP da sênior. Então, toda a inteligência ali de uma folha que você vai precisar, tanto do módulo de segurança e medicina, dos cumprimentos e das obrigações do e-social, bem como uma inteligência por trás de suprimentos, contabilidade, uma inteligência ali financeira de contas a pagar, contas a receber, você tem isso dentro do RP também. Tá? Então, a solução VPL contempla o sistema especialista VPL em si, mais folha, né, sistema de RH, que você pode ter vários módulos além de folha, e o RP também. Apresentado o VPL, o que a gente tem de ferramentas de mercado? O que a gente vê muito, tá? Planilha de Excel é algo que domina principalmente a parte de precificação. E aqui a gente está falando realmente como bastante, falo como conhecedor dessa necessidade, né? O nosso time de projetos, sempre que ele chega num cliente, eles se deparam sim com planilhas de Excel, e aqui não é uma crítica, não tem nenhum problema vocês terem as planilhas de Excel para poder tratar isso, até porque tem pouquíssimas opções de ferramentas de mercado. Na verdade, ferramentas especialistas você praticamente não tem. O que você vai ter é uma ferramenta de mercado genérica que é não voltada para o segmento. Ela vai sim fazer uma precificação, porém, ela não vai ter aí as necessidades específicas do segmento. E vamos pensar no seguinte. Se você tem uma ferramenta de mercado específica para isso, e eu falei que um dos desafios, uma das dores é você sim ter aí, fazer a gestão dos seus sistemas de TI. Então, você tem uma ferramenta de mercado genérica que não tem uma integração nativa com outros sistemas, você vai ter sim alguma dificuldade para você
ver se o que você vendeu ali dentro da sua precificação é o que você está entregando depois. Então, isso não deixa de ser uma dificuldade, um outro desafio quando você trabalha com ferramentas de mercado. O mesmo vai acontecer para planilhas de Excel. Você vai ter um retrabalho, a questão de falta de integridade das informações. A gente sabe que o Excel é aberto, por mais que você trave fórmulas, coloque alguma segurança ali dentro do Excel, você não tem a robustez de um sistema específico para isso. Mas volto a dizer, não é uma crítica, porque se você hoje tem o Excel para fazer a sua precificação, você já tem um processo que começa a amadurecer para a sua empresa. Então, vamos pensar no seguinte. A sua empresa hoje tem 50 contratos e você fez toda a precificação dos seus contratos via Excel. Legal, você consegue fazer. É possível de fazer. Agora, vamos imaginar que você começa a ganhar competitividade no mercado, você começa a crescer, cada vez mais você precisa aí, o pessoal está te conhecendo, você consegue aí vai conseguindo aumentar o seu funil de vendas, você tem cada vez mais leads, eles vão virando prospects, você vai gerando proposta para esse time, e quanto mais proposta você gera, mais planilha de Excel você precisa. Então, uma coisa é você conseguir fazer a gestão de 50 contratos via planilha de Excel. Daqui a pouco você dobra de tamanho, você consegue 100 contratos. E a administração disso vai se tornando cada vez mais difícil. Quando você tem 100 contratos, pensa que na virada do ano, você tem aí, por exemplo, um reajuste anual. Você vai ter que ajustar 100 planilhas de Excel na mão. Ah, mas eu consigo aqui desenvolver um sistema dentro do Excel. Tudo bem, você vai conseguir implementar, mas é uma ferramenta que vai chegar uma hora que ela vai faltar para você. Ela não vai entregar tudo que você vai precisar conforme você vai ganhando tração, conforme você vai ganhando aí mercado dentro do segmento. Então, é muito interessante você, sim, já controlar e já ter uma gestão. Isso mostra o amadurecimento dos seus processos. No entanto, vai chegar uma hora que você precisa contar com algo mais robusto para poder te atender. E agora eu vou falar do pricing em si. Então, depois de falar do segmento, das suas dores, contextualizar o VPL, né, e falar do que a gente tem no mercado, e sim, muita gente trabalha com Excel hoje, tá? É bem comum. Eu vou falar do pricing. E esse pricing, para quem já trabalha aí com o nosso sistema, para quem já conhece o VPL, para quem já é nosso cliente, já faz já tem um tempo de relacionamento conosco, vocês sabem que a gente já fornecia um módulo de pricing, e o pricing que eu vou apresentar aqui agora é um pricing redesenhado. É um pricing que realmente busca atender algumas das dores que a gente viu que ainda tinha mesmo atendendo o módulo. É natural. Conforme a gente vai amadurecendo os negócios e vai implementando novidades na ferramenta, novas necessidades vão surgindo e a gente começa a desenhar tudo em cima dessas novas necessidades. Então, a coisa é viva, dinâmica, isso vai acontecer sempre. O pricing, ele está dentro do módulo comercial. Tá? O pricing é uma rotina dentro do módulo comercial. O módulo comercial é dividido basicamente em pricing e na gestão dos contratos em si. E essas duas rotinas, elas vão se conversar. A partir do momento que eu gero uma proposta comercial no meu pricing, a ideia é que essa proposta comercial, tá, vire depois um contrato. Então, o que eu estou prevendo ali, se eu sou um gestor comercial, eu estou fazendo toda uma precificação para um novo prospect, com a expectativa de fechar, com a expectativa de que ele vire um cliente e vire um contrato, a ideia é que aquilo, de fato, se transforme em um contrato dentro do sistema. E qual que é aqui a estrutura para a gente trabalhar? Por que a gente apresenta aqui uma ideia de uma noção de processo para vocês? Porque, sim, existe um processo e as coisas vão se interligar dentro do sistema. Então, esta rotina de pricing, ela passa por um agrupador de variáveis, pelas variáveis em si, que vão gerar propostas e estão ligadas a um plano de precificação e a um plano contábil. Bom, vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso daqui. O que são os meus agrupadores de variáveis? Os meus agrupadores de variáveis, e aqui eu já vou começar a entrar realmente numa questão um pouquinho mais profunda em termos de pricing, tá? Ele está dividido em 7 níveis. E eu obrigatoriamente tenho esses níveis dentro do sistema. Ou seja, para eu montar uma proposta comercial, eu preciso ter essa estrutura dentro do sistema. É o mínimo que eu preciso ter
para conseguir montar um escopo, para mostrar uma proposta comercial, para poder apresentar algo para um possível novo cliente. Eu preciso saber, eu vou de baixo para cima aqui, tá? Eu preciso saber a jornada do que eu vou, de como eu vou trabalhar, qual que vai ser a jornada de trabalho das pessoas que eu vou colocar lá, o cargo desses profissionais, o sindicato ao qual eles pertencem, a área operacional, um termo muito comum, assim, eu diria que é comum a todas as empresas que a gente já viu no mercado, tá? Então, a área operacional, o estado e o município, o segmento e a empresa. Bom, se eu vou montar uma proposta comercial, é natural que eu tenha que saber essas informações aqui. Depois de muita análise, depois de estudar o nosso outro pricing que a gente tinha, as versões anteriores, conversar muito com os nossos clientes, estudar o mercado, a gente chegou nessa estrutura mínima. Tá? Então, como que a gente começa a dividir isso daqui? Vamos pensar agora na empresa. Muito comum que a gente tenha um grupo de empresas. Então, por exemplo, se você trabalha aí com vigilância e serviços gerais, automaticamente você já tem 2 CNPJs diferentes, você já está montando um grupo para a sua empresa. Então, você vai atender, por exemplo, um cliente tanto com a vigilância armada, quanto com a parte de serviços de limpeza. Então, se você vai atender este cliente com 2 serviços diferentes, você já vai atender com 2 empresas diferentes do seu grupo. Né? E vamos supor ainda que você não vai trabalhar apenas com limpeza, você vai trabalhar com serviços gerais. Então, você pode dividir em 2 segmentos, por exemplo, limpeza e jardinagem. E esse novo cliente, ele atende em vários municípios e pode atender até em estados diferentes. Então, você pode ter uma variação de imposto aqui, do local para o qual você está fazendo essa prestação de serviço. A área operacional, você também pode segmentar. Se você está numa cidade dividida em áreas operacionais, você pode ter diferenciação de benefícios, por exemplo, de BP. O sindicato também prevê diferenças aí na hora de você montar o escopo da sua proposta. Você pode ter sindicatos que têm valores diferentes de vale-refeição, vale-alimentação, outros benefícios como assistência médica, assistência odontológica, o próprio PL. O cargo e a jornada são os mais fáceis da gente enxergar, porque você pode ter diferentes cargos para você prestar aquele serviço. Você vai ter auxiliar de limpeza, líder de limpeza, você vai ter o vigilante pode ser vigilante com nível salarial 1, 2, 3, você pode ter o líder da vigilância, o vigilante líder, né? Você pode ter, por exemplo, aquele vigilante condutor. Então, realmente, o cargo também vai variar bastante dentro de um escopo de trabalho para você gerar uma precificação. E a jornada? Natural, 12 por 36, 5 por 2, 6 por 1. Isso tudo faz parte, então, de um escopo mínimo para que você possa gerar uma proposta comercial. Então, enxergar essa estrutura aqui nos dá uma visualização de como vai ser transformada a nossa proposta comercial. E onde entram essas variáveis aqui dentro do pricing. As variáveis são as variáveis que vão compor essa estrutura. E como que eu monto variáveis? Bom, as variáveis podem ser montadas a partir, por exemplo, de insumos, equipamentos e uniformes. Então, todo o seu estoque, todos os materiais com os quais você trabalha, eles podem compor as variáveis para que você possa formar os seus preços. Você pode criar fórmulas, por exemplo, fórmulas para cálculo do imposto. Você pode criar variáveis para já fazer o cálculo dos seus benefícios. Você pode criar variáveis para fazer aí, para você ter já o cálculo da sua margem de lucro, da sua margem de administração, da própria jornada de trabalho. As variáveis vão compor, por exemplo, se você tem um funcionário trabalhando no período noturno, no período diurno, as próprias escalas de trabalho. Então, são as variáveis que você cria e vai classificando dentro dessa estrutura para você fazer o cálculo e chegar na proposta comercial. Para quem já é nosso cliente, para quem já conhece outras versões do nosso pricing, o que muda aqui nessas variáveis em relação ao que eu já tinha? Você tem, por exemplo, aqui uma mudança bastante significativa, que é você ter apenas não operadores matemáticos, mas também lógicos. Antes você trabalhava com operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão.
Agora, você trabalha também com operadores lógicos. Você vai ter C, maior, menor, maior ou igual. Então, tudo isso facilita também dentro das fórmulas. Tá? Te dá mais autonomia, te dá mais flexibilidade para trabalhar. E flexibilidade é outro ponto muito importante deste novo pricing. A gente tinha, sim, muitas empresas que trabalhavam da seguinte forma. Tudo que eu vou fazer para gerar uma proposta comercial sai de uma área comercial de dentro da minha empresa. Nós temos clientes que dizem o seguinte, eu tenho gestores comerciais na ponta que têm flexibilidade, têm autonomia para poder trabalhar, por exemplo, um cargo do qual eu nunca vendi. Então, não é exatamente o cargo, mas vamos falar aqui do piso, então, salarial. Então, o cara vai lá e fala assim, olha, eu quero vender um auxiliar de limpeza, mas para o meu cliente, ele quer pagar um pouco a mais, porque dentro da política salarial desse cliente, ele fala que o piso é maior. Então, eu vou pagar mais para esse cara e eu vou cobrar por isso. Só que o gestor comercial, na ponta, né, o vendedor, ele tem essa autonomia para conseguir fazer essa alteração dentro daquele cargo, dentro daquele salário. Ele não precisa pedir esse cadastro necessariamente para alguém. Então, essa é outra flexibilidade que foi colocada aqui neste novo módulo de pricing e que permite que tanto empresas que trabalham mais internamente com essas definições, como aquelas que dão maior autonomia para os seus gestores na ponta, possam trabalhar. Essa também é uma grande mudança aqui dentro do novo pricing. Então, a partir do momento que eu tenho essas variáveis, que elas estão dentro dos meus agrupadores, eu consigo gerar aqui uma proposta comercial. E o que é importante? Eu gero a proposta comercial, que é o que eu vou enviar aqui para o meu prospect aqui, né, para dentro do meu funil de vendas. E essas variáveis, elas estão ligadas a um plano de precificação. E o que é esse plano de precificação? Esse plano de precificação é um ponto muito importante porque ele está ligado diretamente ao plano contábil e é aqui que a gente vai chegar no orçado versus realizado. É aqui que toda a alta administração da empresa busca concentrar aí os esforços e é aqui que saem as reuniões que o pessoal pede para avaliar, quer saber onde que teve os desvios, por que determinado contrato dá lucro, por que determinado contrato dá prejuízo. Eu consigo ir comparando isso de uma forma muito prática. Eu consigo enxergar isso linha a linha. Então, eu tenho o meu plano contábil está desenhado, naquele plano contábil eu tenho todo o meu plano de precificação ligado. Então, se eu entrego mais benefício no lugar do que eu deveria, no meu plano contábil vai aparecer. E eu vou ver o que estava previsto de entrega de benefício e eu vou ver o que está realizado na entrega do benefício. Materiais, eu consigo enxergar todos os insumos, por exemplo, que eu entreguei para poder atender determinado contrato de limpeza e por que eu entreguei mais ou menos dentro daquele contrato. E aqui a gente consegue, dentro dessa estrutura de empresa, segmento, até jornada, eu consigo fazer os devidos agrupamentos para enxergar isso da melhor forma possível. Então, eu posso, por exemplo, enxergar um contrato, um posto, um desvio específico, bem detalhado disso, ou eu posso ver por empresa. De repente, eu vejo que a minha empresa de vigilância tem um bom desempenho dentro aqui da minha conta contábil, aqui que traz, por exemplo, salário base. Já na outra, por algum motivo, eu estou estourando essa conta. Né? Na outra empresa, por exemplo, de serviços gerais. Né? Eu tenho, por exemplo, uma conta que vai trazer lá para mim adicional noturno. Eu posso estar enxergando os desvios disso também. E eu posso descer no nível. Opa, mas dentro dessa empresa, por que eu estou tendo maior adicional noturno? Ou por que eu estou tendo mais hora extra, por exemplo? Para quem trabalha com reserva técnica, muita gente trabalha, então é um desafio muito grande também. Controlar a minha reserva técnica. Eu posso ter dentro do meu plano contábil uma conta específica para reserva técnica e começar a enxergar os meus desvios. Então, este orçado versus realizado, a partir do momento que eu tenho uma rotina de pricing dentro do meu módulo comercial, eu tenho essa estrutura de agrupadores, com todas as variáveis fazendo os cálculos aqui para mim. Eu gero uma proposta comercial, essa proposta comercial vai, uma vez aceita, ela vira contrato, ela é executada dentro do operacional, ela está ligada ao plano de precificação, que está ligado ao plano contábil, então lá na frente, para tudo que eu estou executando, eu consigo enxergar um previsto versus realizado.
E a minha visão vai ser, no mínimo, essa daqui, mas pode ser mais detalhada, de acordo com o meu plano contábil. Eu quebro as contas de acordo com o meu plano, da forma que eu preferir. Tá? Então, esse é o nosso novo módulo pricing. Tá? Ele tem aí várias questões que facilitam, principalmente no ponto de vista, se a gente pegar aí a interface dele está muito mais intuitiva, está bem bacana, tá? Ela foi redesenhada, ela está aí buscando maior flexibilidade e atender as novas demandas que a gente foi enxergando dentro da empresa, dentro desse segmento. Então, vale a pena conhecer sim mais a fundo, tá? Aqui é lógico, eu não vou conseguir entrar em tantos detalhes, busquei falar para vocês aqui tudo que a gente fez de novidade e como que ele se comporta, mas tem bastante coisa legal e vale a pena a gente, para quem tiver interesse e quiser aprofundar isso daqui, seja cliente aqui nosso que já está participando ou não, fique à vontade também para fazer perguntas e para nos procurar depois, tá? Mas é um conceito muito facilitado aqui para trabalhar dentro dessa rotina e importantíssimo dentro dentro do segmento. E aqui, para a gente resumir aqui os benefícios do pricing, a gente tem uma gestão simplificada das propostas e contratos. Então, realmente, uma vez que eu fiz as propostas, a gente fala que a gente derruba isso para contrato, a gente tomba para contrato, né? Você passa a ter informações para tomada de decisão, ou seja, você passa a enxergar os desvios no orçado e realizado por linha contábil. Isso é muito importante para a tomada de decisão. Lembra que eu comentei sobre os reajustes? Você consegue fazer reajustes de contrato partindo da proposta. Então, uma coisa é você ter 50 contratos dentro do Excel, outra coisa é você ter 100. Você começa a ter um maior trabalho manual para fazer o reajuste. E aqui você vai ter uma rotina inteira de reajuste partindo das propostas. Autonomia para gestores comerciais, eu comentei que depende muito de como a empresa lida, de como a empresa se organiza para isso, mas aqui você tanto pode trazer internamente essa necessidade, como você pode divulgar isso e deixar isso na mão dos gestores comerciais, dar mais autonomia para alguma negociação. Você tem um controle do time de gestão de contratos e o natural aumento de competitividade no mercado. Se você vende bem e executa bem, você começa a ter mais competitividade no mercado. Se você vende bem, mas você executa mal, você começa a ter desvios e isso compromete a sua rentabilidade. Se você vende mal, vai começar mal desde o início, daí realmente você vai precisar atuar desde o começo e isso também vai comprometer a sua competitividade. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente consegue trazer com o pricing. E sei que o nosso objetivo aqui realmente era ser breve, tá? Não consegui mostrar para vocês, dar um panorama geral de como a gente trabalha com pricing. Essa live ela vai estar disponível no nosso YouTube para quem não conseguiu participar aí, se vocês quiserem divulgar. Então, consultem sempre, já tem outros materiais de outras lives que a gente está fazendo lá. Essas lives vão ter agora com frequência, tá? Já estão acontecendo aí dentro da Lobitech. Tem outros assuntos que a gente tem feito. A Lobitech tem estudado muito os seus clientes de base, para que a gente consiga levantar os assuntos que são mais demandados e os assuntos interessantes, o que está todo mundo buscando, para que a gente faça as lives e passe esse material para vocês. Então, acompanhem aí as nossas redes sociais. Eu acho que tem bastante coisa legal. Tem que ter pelo menos uma live por mês, no mínimo, até o final do ano. Né? Alguns meses a gente vai ter até 2 lives. São assuntos variáveis, não apenas aqui desse segmento de facilities. Essa é apenas uma das verticais que a gente atende, mas tem várias outras e é bem interessante acompanhar. Então, os nossos clientes já recebem as nossas news. Aqueles que não recebem, entrem em contato também. Vocês têm que receber esse nosso material, é muito bacana, fica fácil de acompanhar. E para aqueles que estão aqui participando com a gente da primeira vez, sigam lá nossas redes sociais, que sempre tem um assunto bem bacana. Eu tenho algumas perguntas, eu vou ler agora essas perguntas, vamos ver o que nós temos aqui de dúvidas, tá? Antes da gente encerrar. Então, a primeira pergunta aqui, é possível ter um controle gerencial do contrato para cada cliente, se o contrato está dando lucro ou prejuízo por posto de trabalho? Sim, então você tem um controle gerencial
que pode sim apontar se você está tendo lucro ou prejuízo por posto de trabalho. Aqui vai muito da experiência da empresa. Eu estou falando de pricing, eu estou falando com um público aqui que eu vejo a lista de contatos e eu sei que já conhece do segmento, e vocês sabem que você vai ter um plano contábil, vocês têm um plano contábil, naturalmente você tem isso dentro da sua contabilidade para você poder trabalhar e apresentar resultados. E uma vez que você tem esse plano contábil, o que o pricing vai trazer de muito benefício para você é poder comparar se aquilo que você vendeu, de fato, é aquilo que você está executando. E para se ter essa ideia de posto de trabalho, tudo depende do seu nível, do seu plano de contas. Então, aqui quando a gente está trabalhando com o nosso time de projetos, é um time de projetos que já é muito experiente no segmento. Então, tanto os gerentes de projeto quanto os consultores, eles conhecem muito já sobre isso e eles sempre têm boas sugestões para dar em cima do negócio da empresa. Então, a gente vê aí empresas que trabalham com 9, 10 níveis, por exemplo, de centro de custo, né, que vai fazer aí uma ligação com o plano contábil também, e a gente sempre tem uma sugestão de organização e é sempre a gente tem bastante sucesso quando a gente dá essas sugestões, né? Geralmente, os clientes ficam bastante satisfeitos porque a gente acaba aí passando pela experiência do que a gente já viu no mercado. Então, sim, é possível chegar até o nível de posto de trabalho e você vai conseguir aí fazer agrupar da melhor forma. Você pode ter, por exemplo, por posto, de repente por contrato, por cliente, por segmento. Então, é possível enxergar por posto também. Bom, temos uma outra pergunta aqui. Matheus, pode-se comercializar somente o módulo de pricing e integrar com outras soluções? Pode. A partir do módulo pricing, a gente consegue disponibilizar APIs para que tenha integração com outras soluções. Mas aqui vale ponderar. O módulo pricing, e eu apresentei, eu falei de VPL para vocês aqui também da solução e falei um pouquinho do segmento, justamente para mostrar o ecossistema ao qual ele faz parte. Então, se eu tenho um módulo de pricing que eu coloco e disponibilizo as APIs para integração, já falando aqui de um pouquinho mais técnico na parte de TI da coisa, então, se eu disponibilizo as APIs, eu não vou ter o mesmo nível de integração que eu tenho com a integração nativa com os produtos Sender, né? A gente construiu isso ao longo de muito tempo, então hoje a gente tem uma solução muito madura nesse ponto. Agora sim, é possível, se houver necessidade da sua pricing, a gente consegue sim disponibilizar essas APIs. Bom, a próxima pergunta aqui, como encaixo o meu modelo de precificação ao VPL? Minhas premissas são diferentes do modelo informado. A gente tem que estudar essas premissas. Seria muito interessante a gente conhecer como que você trabalha dentro da sua empresa, tá? Porque o que a gente buscou com esse novo pricing? E eu chamo de novo pricing porque é a última versão que a gente tem, tá? É a versão que está aí esse ano para a gente comercializar. Até o ano passado ele tinha uma característica, a gente trabalhou ao longo do ano uma nova característica, a gente redesenhou, e a ideia é que sim, a gente tenha muita flexibilidade dentro deste modelo de precificação. Então, entenda, o próprio VPL, mais uma vez falando do ecossistema ao qual o pricing faz parte, o próprio VPL ele tem uma estrutura de contrato bastante complexa. É uma estrutura de contrato bastante complexa e bastante abrangente. 100% do que a gente vê no mercado, do que a gente já viu até hoje, a gente consegue atender em forma de contrato, tá? E se a gente atende um contrato, o que a gente precisa é desenhar um pricing que converse com esse contrato. E hoje o nosso pricing faz isso. A gente, sim, tinha alguns gaps, a gente tinha alguns pontos que a gente não estava conseguindo ligar, a gente entendeu essa necessidade de mercado e, com isso, a gente desenhou o pricing de uma forma, a gente redesenhou de uma forma que ele se encaixe nesse contrato. Então, se hoje o seu modelo de precificação é diferente, seria muito interessante a gente conhecer, mas a nossa expectativa aqui é que a gente consiga atender qualquer modelo de precificação. A gente tem hoje, com aquela construção de variáveis, uma forma muito flexível de chegar nos modelos que são trabalhados aí dentro de uma empresa de facilities. Bom, vou para a próxima pergunta. Quando utilizo o pricing e preciso, após a aprovação da proposta do cliente, transformar em contrato, esse processo de transformação da proposta em contrato é de forma automática?
Sim, este processo é de forma automática. Ele está mais robusto. Para quem já conhecia o pricing antigo, tinha alguns pontos que a gente não conseguia carregar para o contrato, mas isso foi modificado. Hoje, o que eu coloco de contas dentro do meu pricing, eu consigo derrubar para contrato, sim. Isso automaticamente vai virar contrato. Lembrando que vai ter uma ligação lá na frente também com o reajuste. Então, quando eu for fazer meu reajuste, vamos supor que seja anual, que é um período mais comum. Quando eu for fazer um reajuste de contrato, eu posso também trabalhar o reajuste da proposta para que eu sempre compare o meu previsto versus realizado de uma forma íntegra, de uma forma justa dentro dos meus contratos. Bom, outra pergunta, Matheus, já estou com o VPL em produção, mas ainda não utilizo o pricing. Qual o impacto sobre os contratos cadastrados? Sobre os contratos cadastrados, não tem impacto. Você vai poder trabalhar aí o pricing, você vai criar essas propostas dentro do sistema e depois você vai só ligá-las aos seus contratos, tá? Então, é um trabalho de implantação, você vai estar implantando um módulo, tá? Você vai estar implantando o módulo pricing, supondo que você não utilize nada desse módulo ainda, e você passa por uma implantação desse módulo ligando posteriormente aos seus contratos, mas você não perde nada do que você já tem nos seus contratos hoje. É lógico que vai ter que ter uma consistência. Se você tem um contrato hoje que você vendeu, por exemplo, de limpeza, você não vai ligar uma proposta de segurança em cima dele. Tem que ter uma coerência, tem que ter uma consistência, mas você não vai perder nada do que você já tem em contratos. Deixa eu ver a próxima pergunta. Matheus, o módulo faz reajuste de proposta e contrato ao mesmo tempo? E na precificação, eu consigo determinar fórmulas usando variáveis que foram definidas como se fossem células do Excel? Sim, geralmente o pessoal busca o mais parecido possível, né? Isso também é uma excelência de mercado nossa. O pessoal sempre busca o mais parecido possível com o Excel. Porque realmente o Excel vai dar uma flexibilidade muito grande para você trabalhar. Você pode colocar basicamente qualquer coisa lá dentro. Mas, ao mesmo tempo que a gente quis dar muita flexibilidade, tá? E muita facilidade, que seja muito intuitivo a cara desse novo pricing, a gente tem que manter algumas consistências. Em termos de fórmulas, sim, se você tem as fórmulas matemáticas para você trabalhar, e hoje fórmulas, você tem operadores lógicos para você trabalhar, você sim vai conseguir desenhar basicamente qualquer tipo de chegar a qualquer tipo de resultado que você precise para suas variáveis. Agora, quanto ao reajuste, você sim, você tem uma rotina de proposta para que vai fazer o reajuste tanto da proposta quanto do contrato. Você pode sim fazer isso ao mesmo tempo, como você pode fazer em momentos diferentes, tá? Você que vai definir, mas é lógico que a gente recomenda que a proposta sempre acompanhe o contrato. Ainda não iniciei a implantação, devo iniciar pelo pricing? Qual o tempo médio de implementação da funcionalidade? Eu até cheguei a comentar brevemente durante a apresentação, tá? Que você pode sim iniciar pelo pricing, mas não é uma obrigação. A gente tem vários clientes que a gente já fez a implantação, tem alguns que estão em implantação e não necessariamente a gente começa pelo pricing. É muito comum também começar pelo contrato. Então, isso até completa a pergunta que foi feita anteriormente, né? Se hoje eu não tenho o meu pricing, se isso impacta alguma coisa nos contratos que eu já tenho. Não, não impacta. O que eu vou ter que fazer depois é ligar esses dois apenas. Mas é muito comum também a gente começar pelos contratos. Por quê? O time de projetos, quando ele começa pelo contrato, você ganha um certo corpo já com o sistema logo de cara. Você vai ter algumas rotinas ali que você já vai poder utilizar depois que esses contratos estão inseridos. Então, como por exemplo, você já começa a lançar mão de faturamento, logo na sequência você começa a trabalhar o operacional e você pode depois trabalhar o pricing em paralelo. Aí vai variar de projeto para projeto, tá? O gerente de projeto vai ser sempre a pessoa que vai ter a capacidade e a competência necessária para indicar isso para vocês, de acordo com a necessidade da empresa. Então, os nossos projetos, eles passam por um levantamento. Então, o primeiro passo é o gerente de projeto, junto com os consultores e o time de projeto, avaliar como é que está o cenário, depende muito do tamanho, do porte da empresa também, dos serviços que ela presta, e fazendo esse levantamento, você vai ter indicação se é interessante começar pelos contratos ou pelo pricing.
Quanto ao tempo médio de implantação, é muito difícil eu dar um prazo aqui para vocês, porque depende muito do tamanho da empresa, tá? Então, e dos serviços que você presta, e das variações, e do tamanho do seu plano de contas, e de como você vai querer enxergar o resultado. Então, aqui, qualquer número que eu desse para vocês agora, eu estaria dando um chute muito grande, então, realmente, o tempo médio vai variar de caso a caso. Como funciona o relacionamento entre pricing e o reajuste de contratos? Você tem uma rotina que vai atender. Então, esse é o relacionamento. Você vai ter uma rotina que faz o reajuste dos contratos e faz o reajuste das propostas. É sempre importante você trabalhar com os dois em conjunto, você ter isso fechado, fazer o reajuste tanto da proposta como do contrato, porque o contrato é uma necessidade. Para você faturar o valor novo, você tem que fazer o reajuste. E a proposta é para você poder enxergar o resultado real do que está acontecendo. Se você não reajusta a proposta, você, por exemplo, não reajusta lá a sua proposta que prevê um dissídio de funcionário. Lá na frente você vai estar vendo um resultado de prejuízo, de repente, no seu contrato, que não é real. Na verdade, você reajustou. Então, você tem isso de uma forma ligada para que você possa comparar de forma correta. Consigo importar meu modelo de precificação a essa funcionalidade do VPL? Importar o modelo de precificação? Bom, se você fala em modelo de Excel, não. A gente não consegue importar essas... Porque assim, o Excel ele vai trazer várias fórmulas e várias referências de célula lá dentro, e essa não é a estrutura que a gente trabalha nesse novo pricing. Para que a gente conseguisse flexibilizar e trabalhar de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma mais até iterativa com os usuários finais, a gente não consegue importar o que está no Excel. Aliás, é justamente isso que a gente remodelou, essa estrutura. Lá atrás, nosso pricing anterior, ele tinha uma estrutura que a gente pode até dizer que era um pouco mais parecida com o Excel, tá? Mas isso se tornou uma estrutura pesada, tá? Uma estrutura que dificultava a utilização na ponta. Então, hoje, com essa facilidade, com uma interface muito mais fácil e um processo mais fluido, mais simples, para você chegar numa proposta final, a gente teve que remodelar tudo que a gente tinha de banco de dados, tá? De como a gente guarda essas informações. Então, a gente mudou uma carinha ali do que a gente tinha mais parecido com o Excel. Então, eu não consigo importar, tá? Então, o ideal é que sim, que eu faça uma implantação e comece a inserir minhas propostas com os meus usuários. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui, quando o comercial está fazendo uma proposta a contrato, já consegue ver as margens para uma negociação saudável? Sim, você consegue, porque você vai atualizando e gerando escopos de proposta. Então, você já vai conseguir gerar vários cenários para você enxergando o que você tem. E o módulo, ele vai te dar aí também algumas características, vai te dar algumas consistências que permitem você trabalhar de forma saudável. Então, por exemplo, vão ter algumas variáveis que nem todo mundo vai poder mexer. Se você define que determinada variável, por exemplo, taxa de administração, seja 10% do meu contrato, você pode travar aquilo para que ninguém possa mexer. Porque existem algumas coisas que você não deve mesmo mexer, né? E a de lucro, por exemplo, que eu posso dar uma mexida na minha margem dependendo do tamanho do meu contrato. Sim, então você vai ter uma consistência que permite que você mexa em determinada margem daquilo. Mas é lógico que você não vai poder zerar o seu lucro. Então, o sistema vai trazer consistências, sim, tá? Para que você possa fazer uma negociação saudável. E a ideia é que, preenchendo o escopo, ele te traga já o valor sugerido e você, mexendo somente na onde é permitido, dando essa flexibilidade para o gestor na ponta, você consiga chegar numa negociação saudável. Então, a ideia é, eu te dou todo o padrão, eu te dou todo o escopo, uma vez que você preencha, já sai o valor ali padronizado da minha empresa, então, a partir disso, eu já sei, e eu sabendo as contas que eu posso mexer, eu consigo chegar numa negociação saudável, não permitindo que eu faça aí uma negociação não interessante para a empresa, tá bom? E é lógico que isso vira um ciclo. Então, uma vez que eu vendo um contrato legal, eu tenho uma execução muito boa, cheia de consistência, que permite eu fazer o devido atendimento ao meu cliente, e eu tenho um bom valor ali, né, um bom resultado, um bom orçado versus realizado, naturalmente eu estou alimentando os meus serviços, estou alimentando o meu comercial para que nas novas negociações ele já tenha valores interessantes para negociar. Isso aumenta a minha competitividade, isso realmente me dá margem
para trabalhar e negociar com os meus clientes. Bom, essa foi a última dúvida que eu tinha aqui, tá? Agradeço aí as perguntas, fiquei até surpreso, confesso, bastante pergunta. Obrigado aí pela oportunidade de responder essas perguntas. E acho que chegamos aí no nosso horário, espero ter conseguido atender aí as expectativas, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse material que a gente trouxe. Lembrando que isso vai estar disponível, né? Toda essa live vai estar disponível no nosso YouTube. Entrem lá, acompanhem as nossas redes sociais, que está sempre divulgando material. Novas lives estão por vir, pelo menos uma por mês. E todo o time aí de apoio, obrigado aí, time de marketing, que trabalhou bastante para a gente chegar nesse material bacana aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira e um bom resto de semana para todo mundo. Tchau, tchau e até breve.